Seguimos com destaques de São Paulo, porque o governador Tarcísio de Freitas anunciou a criação de 2 linhas de crédito para empreendedoras no estado. Vamos acompanhar com Vitor Moraes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cumprimentou todas as mulheres, principalmente a sua esposa, Cristiane, presente no evento. Disse que deve tudo a ela, que acompanhou toda a sua jornada até aqui e sempre o incentivou. Esteve presente também a secretária de Políticas Públicas para a Mulher, Sonaira Fernandes, bastante aplaudida e encarregada de tirar do papel todas as promessas de campanha. Segundo o governador, são 3 pilares importantes que devem ser instituídos daqui para frente. A gente criou a Secretaria de Política para as Mulheres, é para ser uma secretaria viva e a gente agora inicia as ações na área de saúde, com a prevenção do câncer de colo de útero, prevenção do câncer de mama, vacinação do HPV, assistência pré-natal, assistência por parto. Nós temos as ações de segurança que vão envolver o monitoramento de agressores, convênio com o Tribunal de Justiça. A perda de vidas por câncer de mama e de colo de útero, a prevenção com a vacina HPV e principalmente fazer exames, levar os exames até as regiões mais afastadas, até a periferia. Além disso, toda mulher tem direito a uma gestação segura e um pré-natal. O segundo pilar é a segurança. Segundo Tarcísio, não se deve mais aceitar o feminicídio e o decreto assinado nessa quarta combate a importunação das mulheres. Inclusive, foi feito um acordo com bares e restaurantes para que haja um treinamento dos funcionários para evitar qualquer gesto de violência contra a mulher. O terceiro e último pilar é o treinamento e o crédito assistido para as mulheres empreendedoras, para que elas possam se desenvolver financeiramente e ganhar a sua emancipação. Nós temos uma linha que foi desenvolvida na Desenvolve São Paulo por uma mulher, para as mulheres empreendedoras. Uma linha que tem aí 50 milhões de reais que já estão disponíveis, 200 mil reais de crédito pré-aprovado justamente para ajudar esse esforço, esse talento das microempreendedoras, das pequenas empreendedoras que precisam aí de um alívio para fazer investimento e também para o capital de giro. Então a gente tem essa linha da Desenvolve São Paulo que está à disposição de todas as mulheres. O governador Tarcísio também falou sobre o acidente na manhã desta quarta-feira no monotrilho, na linha 17, quando 2 vagões colidiram frente a frente. Segundo ele, é necessário investigar o porquê dessa falha, já que outras aconteceram, inclusive no mesmo lugar desse monotrilho, e investigar também por que certas obras do monotrilho e também do metrô ainda estão paradas. O governo vai romper o contrato com a empresa responsável pelas obras do monotrilho e buscar nova licitação. Nós vamos ter que investigar e verificar por que a gente está tendo essas falhas, quais são os problemas de operação, de sistema que estão nos levando, ou até mesmo problemas de linha que estão levando essas falhas para a gente sanar. A gente não pode permitir que essas falhas fiquem se multiplicando e isso prejudica a regularidade da prestação de serviço, então nós temos que atuar muito para entender por que essas linhas dão tanto problema. Além das alternativas, Tarcísio também propôs uma nova licitação para terminar os serviços até o final do ano que vem. Ainda não há um prazo para o monotrilho operar normalmente. Girando os nossos comentaristas, Diogo Schelp, no dia de ontem, várias iniciativas anunciadas. O Estado de São Paulo, inclusive, divulgou essas linhas de crédito no valor de 50 milhões, montante de 50 milhões de reais para empreendedoras. Mas também teve aquele anúncio do governo federal, né? O presidente Lula anunciou um pacote de medidas para o público feminino. Como avalia esse pacote? É preciso modernizar a legislação, especialmente voltada para a mulher? Com certeza, Daniel. A gente viu ontem 2 tipos de políticos ou de autoridades, né, fazendo manifestações em relação ao Dia da Mulher. Tiveram os políticos ou autoridades que aproveitaram a ocasião para falar dos problemas que as mulheres enfrentam, por exemplo, no mercado de trabalho, e propor soluções para isso, e houve os políticos que fizeram discursos machistas ou outros que usaram de oportunismo aí para dar presentes quando não havia presente. Foi o caso, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, que soltou algumas mulheres que estavam presas por ocasião de 8 de janeiro, como se a soltura dessas pessoas que estavam em prisão provisória fosse um presente e não um direito, porque se não havia justificativa jurídica para estarem presas, já deviam estar soltas, né? É quase um reconhecimento de que estavam em situação irregular. Então a gente vê um oportunismo, uma vontade ali de
em vez de falar dos problemas, em vez de falar de soluções, apresentar as coisas como tentar tirar alguma casquinha política dessa situação, desse dia tão importante. Em relação às propostas, eu acho que vale muito a pena realçar que são importantes, sim, mas a gente precisa lembrar que o fato das mulheres não terem, às vezes, muita dificuldade de estar no mercado de trabalho, a gente viu, por exemplo, dados ontem de que o desemprego entre as mulheres é maior do que entre os homens e que a renda delas também é menor, se deve em grande parte para aquelas que têm filhos à dificuldade de ter onde colocar as crianças pequenas, por exemplo, no período em que estariam trabalhando. Então tem um dado impressionante que deveria ter sido realçado mais ontem, que é o fato de que 40% das mulheres não encontram creches para colocar seus filhos e assim poder trabalhar. Então, é importante falar de igualdade salarial, de falar de leis que funcionem melhor nesse sentido, mas esse problema de fundo precisa ser resolvido urgentemente. Capês, a política brasileira pode e deve ajudar a mulher a ter um espaço maior para trabalhar e também, no mínimo, segurança para viver? Não há dúvida, Adriana. O problema é que essas datas, elas servem sim, elas são importantes para que a gente faça uma reflexão sobre a situação no caso da mulher, Dia Internacional da Mulher, 8 de março, que foi oficializado em 1975 e tem origem em 1917. O problema é que, passada essa data, as iniciativas tendem a desaparecer. Como disse o Diogo Schelp, chega aquele momento de simbolismo, são praticados alguns atos muito mais promocionais, simbólicos, e depois o assunto cai no esquecimento. Vamos lembrar que está aumentando a violência contra a mulher em nosso país. Uma mulher era assassinada a cada 7 horas e agora aumentou esse índice. Uma mulher é assassinada no Brasil a cada 6 horas, fruto de violência doméstica. Ela está ainda fora de controle. Também mulheres que exercem exatamente a mesma função, nas mesmas condições do que os homens, tendem a receber menos, 22% em média menos. E o Ministério Público do Trabalho faz uma fiscalização intensa, mas não dá para fiscalizar em todo o país. Então é importante que essa data seja lembrada sempre, mas que seja um marco para que a gente continue lutando. Muita coisa ainda precisa ser feita. Em pleno século XXI, há mulheres que vivem como escravas dentro dos seus lares, vítimas da violência constante de maridos embriagados, que despejam nelas suas frustrações, e o sistema judicial de prevenção e repressão por meio da Lei Maria da Penha tem sido ainda insuficiente. É importante, sim, chamar a atenção. Senão nós ficamos como a tragédia das comunidades Yanomamis. Falamos dela, depois o assunto tende a desaparecer, as medidas começam a ser flexibilizadas e o problema volta a acontecer. A data tem que ser lembrada, mas é necessário muita responsabilidade para o enfrentamento sério e decisivo dessa questão.